Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Apresento aqui esse programa, vocês já devem saber, a gente tem mais de 60 episódios postados aqui no canal da Genial. Todos os últimos episódios com bastante view. E curiosidade aqui antes de começar o vídeo, até ó. Ó o pessoal ali, ó. Ó. A gente merece, sabe por quê? Os últimos 10 vídeos do canal da Genial que mais geraram inscritos, adivinha quantos são do Tudo Sobre Ações? 8 deles. Os outros 2 são as lives que a gente faz aqui, fechamento de mercado, Morning Call, que já são bastante conhecidos. Então, muito obrigado aí pelo seu apoio, isso tem gerado aqui bastante discussão alegre aqui dentro do nosso time e, obviamente, pelo pessoal aqui da Genial. E já te quero pedir, então, deixa seu like, comenta qualquer coisa, isso tem ajudado demais a divulgar. Se inscreva no canal se não for inscrito e, obviamente, comente a sua sugestão também de qual empresa que você quer para o próximo episódio deste quadro. Bom, hoje a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai falar sobre Boa Safra, sementes, né? Você deve conhecer, se você não conhece, fique aqui no vídeo, eu vou trazer os destaques do resultado e também trazer para vocês um pouquinho aqui da recomendação oficial da casa e a visão dos nossos analistas, tá? É uma empresa interessante, apesar de ela não ter posição, eu acho que, tem um futuro, a gente pode até colocar nessa palavra, tá? Promissor, de certa maneira. E aí, de novo, né? Comprando a bons preços, você consegue ter um retorno cada vez melhor. Me siga também nas minhas redes sociais, Bruno Rosolini. Aqui no YouTube você encontra o meu canal com os meus próprios vídeos. E no Instagram você encontra também lá minhas caixinhas de pergunta para você interagir comigo. Só colocar meu nome em ambas as redes sociais, certo? Bom, aqui na minha tela, então, a gente tem o logo da Boa Safra. Não é um logo tão atraente assim, mas você, enfim, não muda nada, né? O logo ser bonito ou não. O que importa é o resultado que a empresa traz ao longo do tempo e o preço, obviamente, que você paga. Não adianta nada você também comprar uma empresa que está super cara, porque depois seu retorno acaba sendo muito, muito menor. Bom, destaques do resultado do quarto TRI de 22, que foi o resultado mais recente que a gente teve. À medida que o tempo for passando, eu vou trazendo atualizações para vocês, se vocês quiserem, claro. Receita líquida atingiu 690 milhões, tá? Um crescimento de 71% ano contra ano. Um crescimento bastante robusto, crescimento bem interessante. No ano, tá? Houve um aumento de 69%, totalizando 1,7 bilhões. Isso olhando para o ano de 2022 de forma completa. Ou seja, ano muito bom para a empresa em termos de receita, expandindo ali, de certa forma, toda a sua atuação e conseguindo ganhar cada vez mais. A gente tem que ver também, obviamente, quão eficiente a empresa depois para gerar caixa, para gerar lucro e controlar, obviamente, suas despesas, tá? Continue aqui no vídeo para você entender um pouco mais disso. O lucro bruto cresceu 182%, tá? Com uma margem bruta de 19%, uma margem bem robusta, inclusive, com um crescimento de 7,5 pontos percentuais. Lembra que a gente sempre fala? Empresas que melhoram as suas margens, no final do dia, acabam trazendo cada vez mais resultado. Se ela faz isso de forma consistente ao longo do tempo, é mais resultado que traz pro acionista, que é você que investe, em forma de dividendos, se ela for pagar, se ela for um pouco dessa estratégia, ou em forma também da valorização de capital, porque aqui vale uma regra de bolso. No longo prazo, as cotações seguem o lucro, ou seja, uma empresa que lucra cada vez mais as suas ações também acabam subindo. E, de novo, comprando a preços certos, você acaba ganhando esse ganho expressivo na maioria das vezes, tá? O EBITDA ajustado atingiu 118,8 milhões, um crescimento de 167%, quase que eu estava lendo 16, mas na verdade não é 16, é 167%, um crescimento muito, muito robusto. E por que é importante falar de EBITDA? Eu sempre trago aqui em todos os vídeos isso, porque eu quero martelar na sua cabeça que o EBITDA é uma aproximação, não é exatamente, mas é uma aproximação da geração de caixa da companhia. E uma regra de bolso que eu sempre levo para mim também, mais uma, né, já falei outra aqui no vídeo, é que empresas que geram caixa não têm perigo de ir à falência. E empresas que geram caixa depois conseguem não só investir no seu próprio negócio de forma saudável, mas também distribuir no futuro ou no presente dividendos. É o melhor dos cenários, tá? Então é aquela máxima, cash is king, caixa, né, dinheiro é rei, ou seja, quem não quer ficar com dinheiro quando você está investindo. Vou colocar esse parênteses aqui no vídeo. A margem EBITDA atingiu 17,2%, um crescimento também de 6,4 pontos percentuais, ou seja, margem EBITDA também melhorando. A gente até pode colocar que a margem EBITDA dá uma noção ali da margem operacional da companhia de certa forma. E o lucro líquido, 105 milhões positivo, 241% de crescimento, com uma margem líquida de 15%, crescimento também ali de basicamente quase 8 pontos percentuais. Então, quando você olha para isso tudo, você chega e fala assim, esse resultado foi excelente. E de fato foi um resultado que apresentou não só crescimento na principal linha, na linha inicial, no final do dia, que é a receita, mas também melhorou todas as suas margens operacionais, margem líquida, isso fazendo com que a empresa gerasse cada vez mais resultado para o acionista. Ah, Bruno, mas e se no curto prazo a ação tiver bastante volatilidade? E se o curto prazo for ruim? Não tem problema.
Lembra, o Tudo Sobre Ações aqui é um programa onde a gente tenta sempre ver e fazer uma tese de investimento de médio e longo prazo, para você ficar com anos com a empresa. Então, muitas vezes, ou por uma questão macroeconômica, ou até por, às vezes, uma questão de resultado, as empresas podem cair, mas muitas vezes também podem ser simplesmente uma opção de você entrar, né? Uma boa entrada, bons preços, que você depois escolhe o resultado. Então fica sempre muito atento quanto a isso, e por isso que no Tudo Sobre Ações eu trago no finalzinho sempre a recomendação dos nossos analistas, certo? Bom, aqui só mudando um pouquinho de tela, o que eu quero mostrar para vocês? Tá aqui só para mostrar um pouco dessa evolução da companhia, desse crescimento, de certa forma, né? Porque, primeiro, acho que tem duas coisas que a gente sempre tem que colocar na nossa mente. O setor que a empresa está atuando é um setor que tem uma perspectiva de crescer? Se sim, isso já é um ponto positivo, porque mostra que a companhia tem espaço para trazer cada vez mais resultado. E além disso, como que está a evolução do próprio negócio, né, da própria empresa? Ela está crescendo mês a mês? Ela está crescendo ano contra ano? Se isso estiver acontecendo, é mais um ponto positivo. Por quê? Porque depois é mais resultado que ela vai distribuir. Então veja, olha a questão aqui da área plantada no Brasil em termos de milhões, né, de hectares aqui, em termos de soja, tá? Então perceba, 2022, 41,5, 2021 era 38,9, 2020 era 36,8. Então perceba que você tem um crescimento em questão de área plantada. Quando você vê para a questão de capacidade instalada aqui da própria empresa, perceba também essa evolução. Veja, é um delta de 70% comparado 2020 a 2022. Ou seja, a empresa de fato está expandindo, está crescendo. Olha a venda de sementes, também crescendo por 48%. Olha a biotecnologia, que inclusive é um pilar da tese dos nossos analistas, que eles acreditam que isso aqui é muito importante para a empresa no futuro. Veja como cresceu. Olha aqui, basicamente 100% de delta de variação. Saiu de 62 para 124. E assim por diante, tá? Eu não preciso ler isso aqui tudo, vocês depois podem encontrar isso aqui, inclusive, no site da empresa. Mas perceba, o ganho de market share também, o que é muito importante, participação no mercado. Quanto maior o market share, melhor para a empresa, a gente pode colocar isso. Lucro crescendo também. Lucro líquido aqui é um indicador, né, que a própria empresa coloca para a gente também expandindo. Então, acho que o que a gente pode tirar desse gráfico? Setor, o segmento onde ela atua, em plena expansão, mas mais do que isso, a empresa conseguindo crescer e ganhar market share. E uma outra coisa que eu acho que o pessoal tem falado muito, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, é a questão de dívida, né? Quão endividadas estão as empresas e quão alavancadas elas também estão. No caso aqui, quando a gente olha a Boa Safra, perceba, ela tem mais disponibilidade em caixa do que ela tem de endividamento total. Isso daqui é bem saudável se a gente for colocar, tá? Porque basicamente o caixa que ela tem disponível hoje cobriria todo aquele endividamento se fosse necessário pagar em D0, se fosse necessário pagar agora. Mas perceba como também é o cronograma aqui de amortização dessas dívidas. Perceba, você tem um pedaço menos de um ano, aí você tem um outro pedaço de 12 a 36, 36 a 60 meses, e você tem um outro pedaço relevante, inclusive, dessa dívida, que é acima de 60 meses. Ou seja, perceba, é uma posição muito confortável em termos de endividamento e também em termos de posição de caixa. Uma empresa que gera caixa, está crescendo com uma dívida super controlada. Então, nessa questão desse risco, a gente está vendo hoje várias empresas, enfim, estarem assustando o mercado de certa forma, não é o caso aqui, pelo menos não na minha visão, de Boa Safra. Então, fique tranquilo se você é um investidor ou alguém que tem posição ou está pensando, inclusive, também em comprar. Beleza? Bom, aqui um pouquinho da visão dos nossos analistas, tá? Segundo eles, a gente tem dois analistas, já vou mostrar o nome deles, o resultado foi acima do esperado, eu já dei esse spoiler no comecinho, e com forte crescimento apresentado em termos de receita e EBITDA. Infelizmente, eu acabei dando esse spoiler no começo do vídeo, lá naqueles primeiros slides, mas não tem problema. Os analistas pontuam que o investimento em biotecnologia, que isso é interessante vocês colocarem na cabeça, continua gerando bastante resultado. Eu mostrei para vocês, está crescendo muito. Além disso, o ganho de market share continua também avançando. Traduzir tudo isso que eles estão falando naquela tabela que eu mostrei. Ou seja, o que a gente pode meio que resumir dessa empresa? Vamos colocar 3 pontos aqui para você levar para casa. Primeiro, mercado em plena expansão. Segundo, empresa crescendo. Receita melhorando suas margens, sendo mais lucrativa e também gerando mais caixa. E terceiro ponto aqui, o que a gente pode colocar? Visão muito positiva dos analistas, que são as pessoas que acompanham isso no dia a dia. Ou seja, se você está pensando em comprar, você já tem vários pontos positivos para levar em consideração. E aí aqui te trazendo a recomendação oficial da casa. Preço-alvo de R$20, recomendam comprar, então eles entendem que hoje está atrativo, está a preço barato, tem muito ainda para vir em termos de upside. O Antônio e o Lucas são os dois analistas responsáveis. Vocês podem até conversar com eles, enfim, tirar dúvida, ler os relatórios lá na plataforma Genial Analisa. Beleza? Então eu espero que você, enfim, passe lá, tá aqui no comentário fixado o link. E também mais do que isso, tá? Que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nesses comentários que eu mostro para eles. Certo? É isso aí, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o like é muito importante, o comentário, o botão de inscrever no canal aqui, clica
Não custa absolutamente nada. Coloca o sininho lá, marca todas as notificações, pra você não perder nenhum programa. E saiba que aqui a gente tem tudo sobre ações, 1 no sábado, 2 no domingo. Beleza? É isso aí, pessoal. Um forte abraço, tamo junto, fiquem bem, bom final de semana, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.